Canal Deus Quer Falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Nós, como igreja, estamos envolvidos em uma guerra. Essa guerra é travada contra o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. Essa guerra se inicia desde o primeiro dia da nossa conversão. E ela termina com a nossa morte ou com a nossa glorificação. É uma guerra constante, é uma guerra diária, é uma guerra intensa, onde o inimigo ataca com crueldade e não dá um segundo sequer de alívio. Nós, conscientes dessa guerra, conscientes do nosso oponente, temos que nos preparar. Temos que nos preparar para essa batalha e conhecer o nosso oponente. Quem é esse que guerreia contra nós? Como é a sua personalidade, suas características, suas qualidades, seus pontos fracos, para então entrarmos na guerra, lutarmos, combatermos o bom combate e sairmos vitoriosos. Preste atenção, a existência e a atividade do diabo não se harmonizam com a cosmovisão moderna. A existência de um ser invisível, de uma figura personificada como diabo, bem como suas atividades, não se harmonizam com a cosmovisão moderna. O homem moderno e atual, sofisticado, ele é cético quanto à existência do mundo dos espíritos. O diabo, em nosso tempo, se tornou uma figura distorcida. Se sabe muito pouco sobre o diabo. Há muita superstição envolvendo os conceitos da pessoa do diabo. As pessoas têm ideias equivocadas, místicas, supersticiosas e nada bíblicas a respeito do diabo. Outras são completamente ignorantes quanto ao assunto. Aliás, o que a igreja moderna não é ignorante? Qual assunto bíblico, ortodoxo, doutrinário, histórico, acadêmico, a igreja contemporânea não é ignorante? E por mais que seja desagradável o assunto de Satanás, nós devemos estudá-lo. Nós devemos estudá-lo. Oséias é enfático em dizer que uma das grandes causas da ruína do povo de Deus, e assim foi na igreja do Antigo Testamento, Israel, e na igreja do Novo Testamento, e até nos dias de hoje, a ignorância. Por incrível que pareça, talvez essa seja uma das maiores estratégias do diabo. Assim ele consegue impor a sua máquina maligna de governo através dos reinos, impérios e dinastias sobre um povo, sobre uma população incauta, inculta e ignorante. A ignorância, ela faz com que as pessoas não consigam se defender, de maneira que ela aprisiona, e o conhecimento liberta. E nós precisamos conhecer a respeito do nosso grande inimigo. Hoje em dia existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Existem 3 pontos de vista a respeito do diabo. Primeiro, os que não acreditam na existência do diabo. Segundo, os que superestimam o diabo, ou seja, dão a ele poder e ênfase mais do que ele tem. E terceiro, os que adoram o diabo. 3 pontos de vista e 3 categorias de pessoas, 3 pontos de vista a respeito do diabo. Os que não acreditam na sua existência, os que superestimam ele, dão superpoderes e supervalor a ele, e os que adoram ele. Vamos começar pelo primeiro ponto de vista. Primeiro, existe uma ala, existe uma vertente da filosofia, da teologia, da sociedade, que não acredita mais na existência de um ser espiritual, invisível, que personifica o mal como o diabo.
Isso é por conta do naturalismo do século XVIII, XIX, do iluminismo, que trouxe o quê? Um cristianismo liberal e um cristianismo neo-ortodoxo. Essa teologia, essa corrente de pensamento dentro do meio cristão ensina que crer na existência de um ser como o diabo é uma superstição primitiva. Um desses céticos, um desses grandes nomes da teologia liberal, Rudolf Bultmann, disse a respeito do diabo: não podemos usar luz elétrica e rádios, e no caso de doenças, utilizar remédios e meios clínicos modernos, e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos. Teologia liberal, liberalismo teológico, ou o ceticismo oriundo do iluminismo e do naturalismo, ele só crê que no mundo natural, crê só naquilo que pode ser explicado pela razão. Isso entrou dentro do meio evangélico, teológico, cristão, e há uma corrente cristã e teológica que não acredita na figura e na pessoa, no diabo como ser, como pessoa. Nosso mundo atual, que é influenciado pela ciência e tecnologia, acredita que exista, ou que existe, somente o mundo natural. Não existe o mundo espiritual para a nossa sociedade contemporânea, para a nossa sociedade sofisticada, tecnológica, que é influenciada pela ciência. Para ela, a vida se resume, se limita no campo natural. Não existe mundo dos espíritos. Isso então tem uma força tremenda em uma quantidade enorme de pessoas, para que estas não creiam na existência do diabo. E essa é a maior mentira dele: fazer nós acreditarmos que ele não existe. Não existindo, não pode ser combatido. Então ele ganha terreno e espaço para fazer o que bem quer. Satanás, estou falando da primeira corrente, a primeira categoria daqueles que não acreditam no diabo. Satanás foi tirado do vocabulário até de muitas pessoas que frequentam a igreja. Não é mais comum a figura, a pessoa. Não é mais comum a pregação. Não é mais comum o tema Satanás. Ele está sendo extinto do vocabulário da sociedade moderna. Ele está sendo extinto do vocabulário de muitos que se dizem cristãos. Para você ter uma ideia, um estudo feito em 2011 diz que metade dos que se identificam como cristãos disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo, e não uma pessoa. 50%, metade daqueles que professaram fé em Cristo, que se disseram cristãos, metade destes não acreditam na existência de um ser vivo chamado Satanás. Para eles apenas um símbolo. A esse respeito, Charles Haddon Spurgeon escreveu: certos teólogos hoje em dia não acreditam na existência de Satanás. É curioso que os próprios filhos não creiam na existência do seu próprio pai. E chamou essas pessoas de filhos do diabo, pessoas que não acreditam em Satanás. Essa é a primeira corrente. A segunda categoria são os que superestimam o diabo. Primeiro, são os que não acreditam que exista, por causa da influência do iluminismo. O segundo são os que acreditam demais. O diabo é quase um deus, um semideus. É uma espécie de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É de um herege dos primeiros séculos da igreja, Maniqueu, que acreditava que o diabo e Deus estão na mesma categoria, estão travando uma queda de braço, e Deus quase perde, recupera a força, soa para ganhar do diabo, coloca o diabo na mesma posição de Deus. O diabo é um rato, é um inseto, é uma barata tonta, um verme, um micróbio comparado a Deus. Deus é incomparável. Mas é engraçado que há esta ala, e dentre os que superestimam o diabo estão os neopentecostais e os carismáticos, até aí da igreja católica carismática. Estes dão uma ênfase exagerada em Satanás, dão poderes a ele que ele não tem, dão a ele, prestam culto a ele, cultuam o diabo,
estes encontram demônios por trás de todos os problemas que enfrentam. Mesmo o pior deles, furou um pneu é Satanás, dor de barriga é Satanás, filho espirrou é Satanás, tudo, atribuem tudo a Satanás, cai um trovão é Satanás, tudo é Satanás. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos que sofrimentos iguais vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas essa mensagem é para que você fique consciente. Você tem um opositor ferrenho, poderoso contra você, que ao longo da história, desde Adão e Eva, vem perseguindo, corrompendo, acusando e combatendo o santo.